Oi, gente! Oi! Eu sou a Cássia, entrevistadora do Pod RCR. E eu sou a Amanda, entrevistadora do Pod RCR. E hoje temos o nosso primeiríssimo episódio com um convidado muito mais que especial. E ele é o Miguel! Oi, gente! Sou o professor Miguel, professor de Geografia e Sociologia dos meninos do primeiro ADM, né? Fui convidado hoje para tá participando desse podcast, um podcast que vai discutir publicações do Ministério do Meio Ambiente. Estou ansioso e querendo saber aí como é que eles vão me questionar e como é que eu posso contribuir para essa reflexão deles. Hoje trouxemos duas perguntas para o Miguel e a Amanda vai explicar um pouquinho melhor. Pronto. Antes de fazer o convite, nós enviamos as publicações do Ministério do Meio Ambiente, que é o MMA. Nós escolhemos duas e iremos discutir um pouco sobre elas aqui. Uma fala em relação ao pau-brasil e outra sobre as crises climáticas. E para a primeira pergunta, sabemos que o nome do nosso país foi dado devido ao pau-brasil, que era encontrado em abundância. Entretanto, atualmente tal espécie encontra-se em estado de quase extinção. O senhor acha que campanhas desse tipo, com esse tipo de linguagem, conseguem impactar a audiência de alguma forma? Por quê? Pronto, assim, a postagem que eu analisei do Ministério do Meio Ambiente, ela apresenta um pau-brasil e fazendo alusão ao Dia Nacional do Pau-Brasil e mostrando a representatividade que tem essa planta, né, para o nosso país, porque o próprio nome do nosso país deriva do pau-brasil. Porém, isso é exaltado, mas o impacto que eu acho que deveria realmente ter, pensando os problemas ambientais que a Mata Atlântica tem, a mata que o pau-brasil existe, né? Deveria ser diferente. A gente tem que trazer propagandas que conversem mais com a sociedade sobre os problemas ambientais que o Brasil tem. A Mata Atlântica é um dos biomas mais desmatados do Brasil, porque no litoral a gente entende que a maior concentração de população do Brasil existe. Então essas matas foram todas desmatadas. Desde o período da colonização a gente vem havendo a exploração do pau-brasil. Então eu acho que é importante sim exaltar o pau-brasil por trazer essa origem histórica, cultural, que representa até o nome do nosso próprio país, mas impactar as pessoas no sentido de pensar que essa mata do pau-brasil hoje está quase extinta, né? E toda essa biodiversidade, todos esses animais, né, estão interagindo com essas espécies, eles também sofrem risco de terem extinção. Então acho que causa impacto sim, a nível de tentar exaltar a nossa cultura, mas eu acho que falta um impacto de pensar o social, o impacto de pensar as questões ambientais que o nosso país sofre e vem sofrendo, né? A gente sabe que gradativamente nos últimos anos a gente tem diminuído o nosso desmatamento, mas ainda há trabalho a ser feito, né? Pensando nas políticas governamentais, pensando internacionalmente, porque a gente tem, por exemplo, uma floresta aqui no Brasil, que é a floresta tropical, a maior floresta tropical do mundo, né? Que tem um significado importantíssimo, tanto em ecologia quanto influência nas questões climáticas, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante sim a gente exaltar o pau-brasil, mas eu acho que o impacto daquela propaganda do Ministério do Meio Ambiente poderia ser diferente para conscientizar sobre os problemas ambientais. Inclusive, tem até uma pesquisa que foi feita em meados de 200 hectares da Mata Atlântica. E foi comprovado que 80% foi devastado. E na publicação, infelizmente, a gente não encontra esses dados, né? Porque na Mata Atlântica, a gente entende, no estudo da biogeografia, que ela é uma prima da Amazônia. E ela se desenvolve em todo o litoral do Brasil. Porém, a gente sabe que todo o litoral do Brasil é exatamente o vetor inicial de colonização dos portugueses. Então, são as primeiras embriões de cidades foram construídas nesse litoral. Então, esse litoral teve que ser desmatado porque a intenção inicial do português era desmatar, apenas levar a nossa matéria-prima aqui para lá e levar para a Europa e comercializar, no período do comercialismo, das grandes navegações, né? Então, tem essa questão muito forte da colonização, do colonizador como carcereiro, né? Como pessoa que desmata, que leva, que suga essa mata e acaba criando esses embriões dessas cidades no litoral e causando esse impacto ambiental.
Puxando o gancho que o senhor comentou sobre as crises climáticas, Pronto. nós temos outra pergunta, que é de outra publicação do Ministério do Ambiente, que é: sabemos que estamos enfrentando uma imensa onda de calor. Há registro de temperaturas em nosso país que passam de 43 graus Celsius, como aconteceu em Araçuí, em Minas Gerais. Postagens desse tipo, com bastante imagens, conseguem passar a imagem que elas querem? O senhor acha que qual seria essa imagem? Assim, a segunda propaganda, no sentido de conscientizar sobre um problema, que é o problema climático, eu acho que ela é mais efetiva, porque ela mostra o impacto dessa mudança climática na vida cotidiana das pessoas. A gente vê a imagem de uma senhora se hidratando e provavelmente com muito calor, suada, e a imagem de um termômetro, né, que foi mostrado a imagem. Então, essa imagem ela tem um impacto no sentido de mostrar que as mudanças climáticas elas não estão exteriores a gente, elas estão próximas da gente, elas estão causando cada vez mais o aumento das temperaturas globais, a desregulação dos sistemas climáticos globais, né? Por exemplo, uma queimada na Amazônia gera uma onda de cinzas em São Paulo. Sim. Então as coisas estão todas interconectadas a nível ambiental. Então, a produção de gases de efeito estufa, a produção de plástico, né? O excesso de plástico nos oceanos, o desmatamento são problemas do capitalismo, né? Da nossa relação com o capitalismo, com o consumo, nossa relação de vida, porque nós vivemos num sistema capitalista. E todas essas coisas impactam diretamente nas mudanças climáticas e, consequentemente, na nossa vida. A gente viu no Rio de Janeiro atingir, esse ano, 50 graus Celsius. 50 graus Celsius, e o conforto térmico aí chegando a 55 graus Celsius. É muito quente, né? É muito difícil viver em condições como essa. Isso, no futuro, pode causar até a desertificação de áreas brasileiras, né, como já acontece. A gente tem no Brasil áreas que estão sendo desertificadas, áreas que choviam, mas que agora não tem mais chuva, né, por causa das mudanças climáticas, e estão virando desertos, como o deserto do Saara, que não tem graus, índices de chuvas mínimos. Então, se não houver um movimento nosso de conscientização social, mas também político, porque a responsabilidade é política também, de criar-se política pública, porque a gente é muito responsabilizado sobre o problema da crise climática, mas quem mais causa problema para a crise climática são as indústrias, são a indústria da carne, todas essas são indústrias que gastam água, que produzem gás carbônico, então todas essas também precisam ser responsabilizadas. Então nós, né, temos um papel social de se organizar e cobrar a política pública, né, para que isso seja implementado e que a gente tenha um tipo de gestão pública mais saudável, mais sustentável, para que a gente consiga viver plenamente no planeta por mais anos, né? Porque a gente tem que deixar para os nossos filhos e para os nossos netos um legado. E espero que não seja um legado de apocalipse climático, vamos dizer assim, né? Um mal-estar de viver mal na Terra. Queremos viver plenamente bem, mas a gente precisa mudar como a gente enxerga a nossa consciência social, o nosso dever para com o meio ambiente e a cobrança da política. Porque só a gente mudando os hábitos, infelizmente, não é suficiente. Porque a escala é muito maior. Envolve o empresariado, envolve a política, ok? Então eu acho que essa propaganda ela é mais efetiva que a primeira, mas assim, exige-se que haja mais conscientização, mais propagandas, que as pessoas se sintam mais sensibilizadas por essa pauta ambiental. Sim. Bom? Então, gente, esse foi o nosso primeiríssimo episódio. Ficamos muito felizes, Miguel, pela sua participação. Isso, como obrigado. nosso primeiro convidado de hoje. Um prazer estar aqui. Obrigada por ter topado participar disso com a gente. E é isso, gente. Próxima semana tem mais. E fiquem ligadinhos no perfil. Obrigado. Tchau.